Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos avançar para o segundo versículo de 1 João, capítulo 2, onde está escrito: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Bom, queridos, nós vemos aqui novamente essa garantia do Evangelho. Isso é o Evangelho, não o que tem sido muitas vezes pregado por aí. A pregação do Evangelho é: nós estamos libertos de toda e qualquer condenação, de toda e qualquer vergonha, de toda e qualquer culpa pelos nossos pecados, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então veja, todo o pecado que você já cometeu ao longo de toda a sua vida, todos eles foram pagos na cruz. Foram pagos na cruz. E diz que pelas feridas dele nós fomos sarados. Então todos nós estamos completamente curados dessa doença chamada pecado, no sentido de uma condenação. Então nós temos acesso a Deus, nós temos acesso à vida eterna, porque Ele foi a nossa propiciação, ou seja, Ele nos tornou propícios para Deus. Fez com que pudéssemos nos voltar para Deus, sermos agradáveis a Deus pela misericórdia de Cristo. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele diz: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que coisa sensacional, queridos. O mal que permeava toda a humanidade, que estava sendo praticado ao longo da história, ao longo da sua vida, da minha vida, e que permeia a nossa mente, o nosso coração e a nossa existência. O João Batista diz que Jesus tirou o pecado do mundo, todo o poder do pecado, toda a condenação do pecado foi desfeito pela obra de justiça de Jesus. Então, para pagar, para compensar por todas as nossas obras más, por cada pensamento errado, por cada palavra dita, por cada ação errada, Jesus executou um ato de justiça máximo, que é dar a sua vida por aqueles que Ele ama, por mim e por você. Então, um ato de extrema bondade, de extrema misericórdia, de extremo amor, pagou por todos os nossos atos falhos ao longo de nossa vida. Veja que 1 João 2,2, o nosso verso de hoje, diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Veja que o apóstolo João está dizendo, ele não quis dizer que apenas os pecados daqueles que se converteram naquela época, naquela região, estavam perdoados. Não, o sacrifício de Jesus poderia perdoar futuros convertidos de outras nações, de outros tempos. Enfim, era um sacrifício suficiente para perdoar os pecados de quem quer que cresce. Veja, Jesus, o sacrifício dele na cruz é suficiente para pagar pelo pecado de toda a humanidade, se necessário, se toda a humanidade cresce. Veja que conceitos que hoje para nós são óbvios, é óbvio que tiveram que ser ditos, ensinados uma primeira vez, para que depois entendêssemos e para depois se tornasse óbvio para nós. E esse é um dos fatos. Por exemplo, o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar o pecado de todos nós, ok, mas e se mais uma pessoa se converter? Será que vai ter a graça suficiente, a justiça de Jesus na cruz é suficiente para mais uma pessoa? Para mais 100, para mais 1000, para mais 1 milhão? Sim, é. Então não importa quantos mais venham a se converter, venham a crer, todos esses serão recebidos e serão salvos, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar pelos pecados de todos os que vierem a crer. Então é uma propiciação não para o pecado apenas daqueles que criam em Jesus naquela época, mas é o suficiente para pagar pelo pecado de todo o mundo. Então veja, assim como o pecado se espalhou por toda a humanidade, a propiciação também
está estendida a toda a humanidade. Né? O perdão de Jesus, por exemplo, não está preso a uma nação, ou seja, não é apenas para os judeus, também se estende a todos os gentios, a todas as nações da terra, não está limitado a número, né, a um período de tempo, não está restrito apenas aos grandes homens de Deus, não. Né, o apóstolo João diz, olha, não apenas pelos nossos pecados, por mim, né, João está dizendo, mas para todo mundo. Veja que afirmação radical, irmãos, é para todo o mundo. Mas quer dizer que então, se o pior assassino do mundo se converter, crer em Jesus, ele pode ser salvo? Sim, com certeza sim. Porque Jesus é propiciação pelos nossos pecados. A obra de justiça dele é suficiente para cobrir multidões de pecados e os pecados de toda a humanidade. Em Romanos 3, a partir do verso 22, diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Para todos os que creem. E diz, não há distinção. Ou seja, diante do sacrifício de Jesus não há distinção entre judeu, grego, né, quem é judeu, quem é gentio, quem é de qualquer nacionalidade. Não há qualquer distinção. E continua no verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Veja, queridos, o grande princípio da propiciação está aqui. Eu estou lendo Romanos 3, 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Sim, demonstrando a sua justiça. Veja só, se o pior assassino do planeta, que, digamos, tenha matado 100 pessoas, mulheres grávidas, bebês, idosos, enfim, tenha sido uma pessoa extremamente cruel, tenha torturado pessoas. Se essa pessoa se converte e crê em Jesus e se arrepende sinceramente, a salvação para essa pessoa, a salvação para a pior pessoa da história da humanidade, né? Se você fala, não, essa pessoa vai ficar impune por acaso, né? Porque se essa pessoa for salva depois de tudo que fez, passar uma vida eterna com Deus, uma vida eterna de felicidade infinita, olha, isso, todos os pecados dessa pessoa vão ficar impunes. E isso seria injustiça, queridos. Prestem atenção, isso seria injustiça. Deus deixar o mal ficar impune. Mas o mal fica impune, queridos? Não, não fica impune. Por isso que eu estou lendo aqui, que pelo sacrifício da cruz, Deus demonstra a sua justiça. No verso 26 diz que Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja, irmãos, o que está acontecendo aqui. Então todos nós somos pecadores, todos nós cometemos males que nos separam completamente e eternamente de Deus. Se Deus for justo, se Ele for justo, executar a justiça, todos nós, todos, igualmente, sem distinção, do pior ao melhor ser humano, ninguém merece o céu. Todos seriam condenados, todos. Por isso que a Bíblia diz que o homem está separado de Deus, separado. E que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos seriam condenados, querido. Isso se Deus executasse justiça, se Ele fosse justo. Ou seja, punisse o mal, não deixasse o mal ficar impune e levasse para o céu quem merece o céu. Ou seja, ninguém. Então como é que Deus poderia ser justo, né, executar a justiça, né, levar apenas quem merece, mas, né, pelo seu imenso amor, nos salvar? Né? Veja que o pecado da humanidade, que eles criou um conflito dentro da essência da Trindade, dentro da essência de Deus. O amor de Deus que quer nos salvar e a justiça de Deus que quer se afastar de todo o mal. O amor de Deus que nos quer próximo e a justiça de Deus que quer o mal longe. Veja, nós colocamos Deus numa espécie de conflito. A santidade de Deus, a justiça de Deus, contra o amor de Deus e a misericórdia de Deus. E aí, Deus seria justo, puniria o mal e nos afastaria, nos separaria eternamente, ou pelo seu amor, né, nos traria para junto de si? E Jesus é a solução para isso, queridos. Porque Deus executou perfeita justiça, ou seja, puniu todos os nossos males, todos os nossos pecados, sem faltar um só.
puniu todos eles em Jesus. Todos os pecados, quando Jesus estava na cruz, queridos, estava sendo, todos os nossos males, todos os nossos pecados estavam sendo ali satisfeitos, todos eles estavam sendo pagos. O mal que de nós ficaria impune, não ficou impune, só que nós não fomos punidos. Quem foi punido, quem recebeu a punição e aceitou essa punição em nosso lugar, é Jesus. Ele aceitou ser o culpado em nosso lugar, ele aceitou ser punido em nosso lugar, na cruz. Então o mal não ficou impune. Então aquele pior assassino de toda a história da humanidade, você fala, mas isso é injusto, ele ficar impune? Não, meu querido, ele não vai ficar impune. Ele sim, mas alguém assumiu o lugar dele, que foi Jesus. Então toda a nossa dívida, todo escrito de dívida que estava contra nós foi pago. Foi pago. Não é que Deus ignorou, né, tudo o que a gente fez de mal e que tinha que ser pago. Toda a nossa dívida. Ele não ignorou, não, ele pagou. Pagou com a sua própria vida. Ele pagou por todos os nossos pecados. Isso é a propiciação. Então Deus pode ser, como diz Romanos 3, 26, pode ser justo, punindo o mal, e justificador, nos perdoando, atribuindo a nós uma justiça que nós não tínhamos. Então nós que não merecíamos o céu, agora merecemos por causa da justiça de Jesus, pela misericórdia dele, por ele ter feito o que fez na cruz. Então, diante desse conflito, desse dilema que o nosso pecado criou, Deus mesmo assim conseguiu ser justo e justificador nosso. Esse é o princípio da propiciação. Por isso que Jesus teve que ir na cruz. Por isso que ninguém pode nos acusar de nada. Lá em Romanos também diz, quem nos fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Ele nos justificou na cruz. Então nós não temos que ter nenhuma vergonha, ninguém pode nos acusar de nada, nada, porque tudo foi pago. Lá em 2 Coríntios capítulo 5 diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Então, queridos, toda a humanidade tem acesso à salvação. Toda a humanidade. E como você recebe essa salvação? É crendo, né, queridos? Como nós já estudamos em 1 João 1, verso 7, lá diz, se andarmos na luz, como ele está à luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a salvação está disponível a todos. Está aí. Basta a pessoa se arrepender verdadeiramente, crer e andar na luz. É simples. É gratuito, é de graça. Já foi pago. Basta a pessoa dizer sim, se arrepender verdadeiramente, lutar contra esse mal, dizer, Jesus, me leva para casa, me leva para a glória. E obrigado, Senhor, por ter sido justo e justificador. Então ninguém vai poder acusar Deus de ser injusto, de levar pessoas que não merecem para o céu. E ninguém vai poder dizer que Deus nos abandonou diante das nossas próprias falhas, das nossas próprias dificuldades e falhas e horrores. Não. Deus nos resgatou, estendeu sua mão quando estávamos na lama. Ele estendeu a sua mão e se sujou. Se sujou para nos tirar da lama, mas nos tirou e ele foi justo e justificador. Ok, queridos? Isso é um princípio lindo do cristianismo. Deus foi justo e justificador, ele permaneceu santo e justo e nos amou e teve misericórdia de nós. Ok, meus amados? É bom, queridos, é bom aprender o caráter de Deus e o que ele estava disposto a fazer por nós. Porque ele não precisava ter feito, queridos, mas ele fez e ficou satisfeito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que você se alegre no dia de hoje por esse amor tão grande que Deus tem por nós. Hoje em dia parece que as pessoas associam o amor de Deus com ele te dar um emprego, com ele te ajudar a pagar uma dívida. Oh, meus queridos, que coisa infinitamente maior Deus fez por nós. E muitas vezes a gente não está se sentindo amado. Oh, meu querido, Deus te ama demais pelo que ele fez por você, que está acima de qualquer emprego, de qualquer bênção, de qualquer coisa material que ele possa te dar. Ele fez por você na cruz o que nós não tínhamos condição de fazer, nenhuma condição, e nos deu acesso a Deus e fez-nos
né, nos achegar a Ele e foi nosso justificador. Ok, meus amados? Essa é a nossa lição de hoje. Que Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor.